Olá, queridos amigos, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro estudo do ano de 2023 do Grupo de Estudos Online Sueli Caldas Schubert. Hoje nós temos a alegria de contar com quase a totalidade dos nossos coordenadores, os nossos amigos, nossos irmãos, que se juntaram a nós para também saudar a todos aqueles que nos acompanham, que participam, porque somos realmente uma grande família. Então, antes de iniciarmos o estudo deste encontro, nós gostaríamos de convidar o nosso querido amigo Marcelo para nos conduzir o pensamento em oração. Abençoado amigo Jesus, mestre amado de nossas vidas, aqui nos encontramos, Senhor, mais uma vez, neste início de ano, para rogar-te as bênçãos, para que a condução dos trabalhos deste grupo, dedicado ao aprofundamento, ao estudo da doutrina dos Espíritos e visando especificamente as obras de Manuel Filomeno de Miranda, possa transcorrer no clima de harmonia como sempre tem sido conduzido. Inspira-nos a todos, Senhor. Abençoa-nos a todos. Abraça-nos a todos, pois estes que aqui se encontram, nesta família, de um lado da tela, ou aqueles que estão do outro lado, nos bastidores do mundo espiritual, e todos nós que aqui estamos encarnados, te pedindo, nos abraça como nos tempos idos tu nos fez sentir o calor das vibrações de paz que só tu pode nos conceder, Senhor. Sabemos das nossas dificuldades, das nossas fragilidades, na verdade, anfractuosidades diversas, mas sabemos também, Senhor, que com a tua presença, que com teu convívio, através da prece e da serenidade, podemos ir mais longe, a um caminho muito mais florido e um dia convertidos nestes que não mais te buscam o auxílio constante, mas naqueles que trabalham contigo, lado a lado, na construção de um mundo melhor. Muito obrigado, Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Marcelo. Então, hoje, aqueles que irão participar conosco do estudo é o Laudes e o Lincoln. Então, antes, nós gostaríamos de passar a palavra primeiramente para a Tânia, depois para o Marcelo, para a Jussara, para o João e para a Vânia, para poderem também saudar a todos nesse início de ano. Tânia. Queridas irmãs, queridos irmãos, é uma alegria iniciarmos o ano de estudos junto com vocês, que possamos ter momentos ricos de aprendizado, de crescimento e que 2023 seja um ano marcante para as nossas existências, particularmente com o nosso esforço de estarmos cada vez mais seguindo os passos de Jesus. Que tenhamos um ano muito profícuo dentre as obras de Manuel Filomeno de Miranda. Aqui estamos finalizando e as que se seguirão na sequência. Muita paz e que Jesus nos abençoe. Eu copio as palavras da nossa querida Tânia, abraçando a todos com muita ternura, com muita alegria neste ano que se inicia, para que os estudos destas obras que o nosso querido Divaldo trouxe, através destes espíritos, e mais particularmente o nosso querido Manuel Filomeno de Miranda, possa, sem dúvida, nos abrir as portas da alma e nos enriquecer nas possibilidades que o ser humano possui nos dois lados da vida de construção íntima, pois sem dúvida o mundo lá fora será o reflexo do que aqui dentro nós todos estamos construindo. Feliz ano novo para todos, muita paz.
Começo de ano é começo também de oportunidade para nós agradecermos. Terminamos um ano com todas essas possibilidades que tivemos, esses amigos, irmãos dos nossos corações, e agora iniciamos mais uma jornada. E queríamos agradecer a vocês, porque se essa família aqui que nós nos denominamos, né, nós vemos esse lado da tela, vocês do outro lado da tela são também a família, são aqueles que têm motivado todo esse esforço, né, que nós vimos realizando, também sentindo a presença dos irmãos espirituais, agradecendo a esses amigos espirituais que, mesmo conhecedores das nossas sombras, nos oferecem a oportunidade de caminharmos um pouquinho mais em direção à luz. Que esse ano, então, seja de luz, seja de realização, mas a realização no campo do coração, no campo da compaixão para com os nossos semelhantes, através desses aprendizados. Obrigada a todos vocês, um abraço carinhoso a cada um que nos acompanha em todas essas, já há quase 2 anos, né, Gi, que nós estamos nessa jornada. Olá, amigos. É uma alegria muito grande estar novamente, começando um novo ano, já quase finalizando mais um trabalho de Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia do nosso querido e amado Divaldo Franco. É uma honra e um privilégio estar aqui na companhia desses coordenadores e na companhia de vocês que nos acompanham toda semana, nos assistem, aprendem conosco e nós aprendemos com todos. Que possamos continuar nessa jornada de luz, de aprendizado, sob a proteção do Mestre Jesus, com alegria, com fé e com a certeza de que nós todos estamos caminhando para a nossa elevação. Que assim seja. Olá, queridos amigos, queridos irmãos. É com muita alegria que iniciamos o ano aqui nesta grande família. Quero desejar a todos um ano novo de bênçãos, de realizações e dizer que esse livro que nós estamos quase terminando, como o João falou, Nos Bastidores da Obsessão, é um livro que nos traz muitas lições de como atua o mundo espiritual em nossas vidas. Daí precisamos de muita oração, muito equilíbrio, muitas ações no bem, para que o mundo caminhe a caminho de Jesus. Quero agradecer de público a querida amiga Helenita, da Alemanha, que nos mandou a todos uma mensagem muito carinhosa e também uma história breve de Francisco Cândido Xavier, o nosso médium também de Jesus, como o nosso Divaldo Franco. Se você estiver presente, em seu nome, Helenita, cumprimentamos a todos os que nos ouvem, nos assistem e aprendem junto conosco. Muito obrigada. Depois de tantas e belas palavras, só posso agradecer por estar neste grupo, trabalhando nesta tarefa que é um aprendizado para mim em todos os momentos, não só nas preparações, como no acompanhamento, nas reflexões nobres que são trazidas aqui, e agradecer àqueles que nos acompanham nos estudos, porque também representam elementos de força para todos nós, como família que somos, nesse entrelaçamento fraternal, no esforço conjunto de estudarmos para melhor conhecer a doutrina e, consequentemente, melhor penetrarmos as verdades do Evangelho, autoiluminando-nos para a nossa transformação para melhor. Então, gratidão a todos, permaneçamos firmes neste ano que se inicia, desejando que ele seja pleno de realizações, já que estamos no caminho de executar as vitórias pessoais e coletivas a nosso alcance. Muita paz. Queridos amigos, os votos de paz neste ano que inicia e que Papai do Céu nos reserve bons momentos de alegria juntos neste estudo maravilhoso em que estamos reunidos com almas tão queridas
afins, formando essa grande família espiritual. Muito obrigado. Aqui nós também gostaríamos de registrar que os nossos amigos, coordenadores Eulália, Vitor e Ângela, por outros compromissos previamente agendados, não puderam estar conosco aqui reunidos, mas acredito que acompanharão aí do outro lado da telinha também. Então, eu agradeço a presença aqui de todos e peço licença, então, a Jussara? Pois não, Jussara. Eu quero dizer que alguns amigos não estão presentes e outros não estão visíveis, porque nós sentimos muito a presença da nossa querida mentora, Sueli Caldas Chuva, e a ela nós agradecemos também, porque ela que reuniu toda essa família e continua reunindo. É verdade, a nossa querida amiga e agora benfeitora também, não é? Espiritual. Então, eu peço licença para deixar apenas na sala aqueles que iremos participar do estudo. Agradeço mais uma vez, um grande abraço a todos os amigos coordenadores e até o próximo encontro. Nós vamos apresentar, então, o capítulo 10 da obra Nos Bastidores da Obsessão, Programação Redentora, né? Intitulado Programação Redentora. Nós, então, iremos apresentar o resumo do capítulo. É um capítulo, como todos os outros, que merece a nossa leitura. É um capítulo recheado de diálogo. Então, nós vamos tentar trazer o maior número de informações possíveis dentro do tempo que nos cabe. Aqueles que ficarem curiosos para conseguirem ler na íntegra, né, se inteirar-se do diálogo, nós recomendamos, então, a leitura do capítulo 10. Então, começa Manuel Filomeno de Miranda dizendo que desde que foi iniciado o processo desobsessivo de Mariana, eles receberam advertência para manterem as ligações psíquicas com a espiritualidade superior, de modo a ficarem acautelados das ciladas dos espíritos menos felizes, que, surpreendidos pelas incursões que eles fariam nos seus domínios, eles seriam concitados à agressão por todos os meios possíveis, numa tentativa de impedir o trabalho abençoado que estava em execução. Na primeira oportunidade, depois da entrevista com o ex-mago de Rouen, né, o Teofrastos, o benfeitor Saturnino esclareceu pela psicofonia do médium Moraes que voltariam a se encontrar depois de concluídos os trabalhos da noite, quando o irmão Glaucus conduziria o terrível obsessor, ora em fase de meditação, a uma entrevista naquela casa espírita, num encontro que estava destinado a definir os rumos futuros da sua vida. Silenciava o apóstolo da mensagem espírita em terras baianas no passado, quando então deu entrada na sala o irmão Glaucus, que se fazia acompanhar do doutor Teofrastos, e 2 guardiães que, com permissão dos instrutores, ficaram postados à porta do recinto pelo lado exterior, guardiães do Dr. Teofrastos. E aí, então, começa o benfeitor esclarecendo. Tratamos aqui de dar prosseguimento ao exame dos problemas que dizem respeito a Henriette Marie e ao seu perseguidor, que agora se encontra recolhido em recinto de amor, sob guarda de devotados servidores do bem. E aí, então, um diálogo muito extenso, em que ele vai explicando para o Dr. Tel tudo aquilo que estava na programação dos benfeitores. E aí, ao que o Dr. Teofrastos diz assim: estou vinculado a uma poderosa organização, e embora em posição de comando, sou, por minha vez, comandado. Então, ele temia, ele estava temeroso com relação ao programa dos benfeitores. E aí, então, o benfeitor diz que insistimos em elucidar que chefe somente um há, que é Jesus, o Rei sublime das nossas vidas, a quem devemos as dádivas oportunas da evolução e do progresso atual em nossa nova condição de viandantes da luz. Somos, porém, revidou algo indeciso, né, o Dr. Tel, 12 mentes dominadoras, que nos encontramos submetidos a uma equipe de 10 magistrados que habitam regiões infernais, onde os mínimos desvios da justiça recebem longas punições. Constituímos o grupo dos 12,
Na aplicação do nosso código, selecionamos criminosos que alcançam de nossas mãos as primeiras correções, após o que são conduzidos para os presídios próprios, nas furnas, onde levantam as construções da cidade da flagelação. Ligamos-nos por processo mental especializado e frequentemente somos convidados, por nossa vez, à prestação de contas em minudentes relatórios verbais que são fiscalizados por técnicos competentes e aparelhos sensíveis. E aí ele vai dando toda uma explicação a respeito do trabalho que ele desenvolve naquela região tenebrosa. E aí o benfeitor vem dizendo que há necessidade de que o programa por eles traçado se realizasse, se cumprisse, para resgatar o amor da sua vida, Henriette Barry. E aí, então, ele fica preocupado e pergunta para o benfeitor, e a lepra? Porque ela estava acometida de lepra, ela se encontrava num leprosário. E aí o benfeitor vai esclarecer, a lepra de que parece revestida é enfermidade simulacro, produzida pelas descargas constantes do seu perseguidor desencarnado. Estamos, aliás, informados de que tal plano fora trabalhado pelo próprio amigo Teofraustos, que atendera a consulta que lhe formulara o algoz de Henriette em espetáculo no anfiteatro, após ouvi-lo em ocasião passada anos atrás. E ele fica então surpreso, ele diz, o quê? Então serei eu o sabujo que ofereceu ao caçador a pista da destruição da vítima? E o benfeitor explica, sob carinhosa assistência de passistas especializados da nossa esfera e afastado para tratamento o seu perseguidor, Ana Maria, que é Henriette Barry reencarnada, recobrará forças psíquicas e orgânicas logo mais, recuperando-se algo rapidamente. A enfermidade regredirá em caráter miraculoso e ela conhecerá um pouco de lenitivo e esperança através do braço amigo de alguém que também se lhe vincula, distendendo na sua direção a aliança nupcial. Mergulhareis logo após o amigo Teofraustos e o vosso cômpar, para no longo caminho a percorrer através da experiência carnal, tudo recomeçar, refazer, regularizar. E aí, então, o doutor Teofraustos se dá conta que estava numa casa espírita e diz, mas isso é uma casa espírita? Sou uma das mentes encarregadas de combater a peçonha cristã, que teima em reaparecer com indumentária nova. Detestemos esses aventureiros do corpo que se atrevem a invadir os domínios que somente pertencem aos mortos. Temo, ele dizia, sou constrangido a confessar. E o benfeitor redargui, o temor descende da consciência em culpa. E aí ele confessa, tenho sido a expressão da força e da violência e aprendi a não confiar. E o benfeitor, Jesus, porém, é a expressão do amor e sua não violência oferece a confiança que agiganta aqueles que o seguem em extensão de devotamento. Temo porque creio, dizia Dr. Teofraustos, e crendo sofro. Em todo pelejar, mesmo odiando, nunca bani Jesus da minha mente. Nem podeis fazê-lo, o ódio é o amor que enlouqueceu, afirmou o benfeitor. E aí então entra o Dr. Tel contando um pouquinho da história dele para a chegada, para atuar então aqui no país, no Brasil, né, com esses centros espíritas nas reuniões mediúnicas. Ele vai dizendo assim, nos primeiros dias do século atual, que é o passado, fui convocado a abandonar o solo da França para vir aqui operar, tendo em vista a transformação que se realizava neste país ante o reverdecer do pensamento cristão, amortecido em toda a parte e revivente aqui pelo contato com a nossa esfera de vida. Nosso grupo deveria encarregar-se de sitiar a mediunidade e os novos cruzados do cristianismo, instaurando o tribunal de punição e trazendo-os a nossos recintos quando semi-desligados pelo sono, para que as visões dos nossos cenários e das nossas operações diversas
pudessem infundir-lhes medo ou sedução, deixando nas suas lembranças as sementes do desejo, no culto do sexo, da ambição, no culto do dinheiro, da prepotência, no culto da vaidade. Em diversas sessões espíritas, emissários nossos têm procurado penetrar com o objetivo de semear ali a discórdia, multiplicar as suspeitas, irradiar o azedume e difundir a maledicência. E quando as circunstâncias facultam, mantemos o comércio pela incorporação sutil ou violenta, conforme o paladar da leviandade dos membros da colmeia. Sem dúvida que temos conseguido boa colheita, principalmente no campo das agressões morais de vária ordem, em que os falsamente bons e os aparentemente honestos oferecem seminário favorável para as nossas mudas, que logo medram exuberantes, multiplicando-se facilmente. É evidente que o nosso acesso não se faz em todos os recintos, porque alertados, muitos se mantêm em estado de vigilância, coibindo-nos a interferência. Além disso, os seguidores do Cordeiro conseguem dispersar os nossos agentes utilizando-se de processos muito eficientes. Como me poderei agasalhar numa casa, que tal? Como me liberarei dos compromissos que aqueles aos quais me encontro vinculado? Depois de uma longa explicação, nós destacamos a frase do benfeitor a ele que disse assim: nossa destinação, meu amigo, é a verdade. Como Jesus é o caminho, não mais recalcitraremos. E aí é um sinal quase imperceptível. O irmão Saturnino deixara antes o recinto, atendendo a orientação do benfeitor espiritual. Naquele momento em que o silêncio se fez natural, quando a entidade então meditava, dominada por compreensível inquietação do espírito em febre, retornou o guia amigo, trazendo adormecida, qual criança agasalhada no afeto paternal, Ana Maria, Henriette Marie, que foi colocada carinhosamente sobre alvo leito, reservado e vazio no recinto, desde o começo daquela entrevista. Achegando-se a jovem em espírito, o irmão Glaucus relatou: filha, hoje tem início etapa nova na jornada do teu espírito eterno. Embora o passado não esteja morto, todo ele deve ser esquecido. A construção do amanhã tem início agora. Sombras e receios, mágoas e recriminações devem ser superados, e a eles se faz necessário antepor esperança e paz, fé e trabalho na reconstrução da felicidade que tem demorado. Muitas vezes, ou quase sempre, quanto nos ocorre, é consequência do que realizamos. O nosso teto de albergue deve possuir, sem dúvida, segurança e estabilidade para não ruir sobre as nossas cabeças. Longo tem sido o teu peregrinar e demorado o teu prazo de aflição corretiva. Jesus, porém, que não deseja a morte do pecador, mas a sua redenção, faculta-nos a todos ensejos de resgate luminoso. Fez uma pausa oportuna, a entidade acompanhava as palavras felizes do benfeitor, procurando imprimir na sua alma. Depois de um breve silêncio, o benfeitor continua. O teu sonho de amor, esperado por longo período de tempo, que agora já passou, se concretizará. O nosso Teofrastos necessita também de recomeçar a experiência, a benefício dele mesmo. Entre ambos, porém, medeia o impedimento dos estados em que permanecem. Enquanto, filha, jornadeias no corpo carnal, o nosso amigo se encontra libertado dos fluidos fisiológicos. Ante, pois, a impossibilidade de uma comunhão matrimonial que a vida lhes não pode oferecer no momento, solicitamos que lhe ofertes a intimidade orgânica para que ele recomece o caminho na condição de filho da tua devoção e do teu carinho. E aí, então, ela fica comovida com aquela expectativa e diz que se faça a vontade de Deus. Mas as orientações do benfeitor não acabavam aí, como ela esperava. E aí, então, o irmão Glaucus, se utilizando, aproveitando daquela oportunidade, ele prossegue esclarecendo. Tu, porém, filha,
Deverás oferecer ensejo a outro ser que ama e padece, esperando compreensão e piedade. Trata-se de Jean Villemin, o infeliz sacerdote que no pretérito desencadeou todas essas aflições. O teu seio, transformado em santuário maternal, receberá o amigo e o adversário, e os terás como filhos diletos na forja do lar, sofrendo e amando, ajudando-os reciprocamente, para que transformem os floretes do duelo em arados do amanhã ao solo da esperança, em cujos sulcos sejam depositadas as sementes de paz. Jesus, embora nossa ingratidão, continua amando-nos, porque aí ela recusa, ela teme, ela não quer. E aí então o benfeitor traz novamente a figura de Jesus, dizendo que quando na cruz, com quanto ele foi escarnecido, ele esteve amando. E agora, apesar de propositadamente ignorado por milhões de seres, prossegue amando. Sigamos-lhe, filha, o exemplo e transformemo-nos em célula de amor, a fim de que as nossas construções se assentem em alicerces de segurança. Ana Maria, em lágrimas, fitou o antigo afeto que permanecia atoleimado e, inspirada pelas forças superiores que saturavam o recinto, concordou, dizendo: se o meu amor pode beneficiar o Theo e a minha recusa a Jean pode ser fator de insucesso, em homenagem ao amor de todos os amores, que é Jesus, aceito-o também como filho, e que Deus tenha piedade de nós. Confesso que até hoje eu gostaria de saber como está caminhando esse programa reencarnatório desta família. Então, esse é o resumo do capítulo, e agora nós passamos a palavra para o Lautes dar as suas contribuições nos aprofundamentos. Queridos amigos, novamente os nossos votos de alegria, e ouvindo Gisele no resumo e também aprofundando um pouco a obra, quando Glaucus começa a trazer os esclarecimentos para o Dr. Theophrastus e começa a apresentar uma possibilidade reencarnatória, nós vamos vendo a magnitude de um programa reencarnatório, onde todos nós temos os nossos amores, adversários, todos nós temos os créditos e débitos dos nossos passados multi-existenciais. E com Theophrastus não era diferente. E ali Glaucus estava apresentando, então, a Theo a possibilidade de reiniciar uma jornada sendo filho daquele grande amor que era a Henriette Marie. Mas algo que me chamou muita atenção é que quando ele começa as explicações sobre Henriette Marie, que seria então ali acolhido naquele ventre materno para que pudesse estar ligando novamente o seu amor àquela alma tão querida que havia sido procurada por tanto tempo, ele que pôde baixar as garras, né, cair de joelhos graças a esse amor revelado, e ele indaga sobre a lepra. E o benfeitor Glaucus nos apresenta algo muito importante, salutar aos nossos aprofundamentos, apresentando que a lepra seria uma enfermidade simulacro, que o fato dela estar inserida a um longo prazo num processo obsessivo, as questões fluídicas puderam transformar as questões perispirituais e formar uma enfermidade simulacro, ou seja, um mal de Hansen aparente, a ponto dela estar internada sobre o desejo do seu obsessor. Aí, nós vamos voltar lá no capítulo 4 dessa mesma obra, quando estávamos falando do processo do hipnotismo. E vamos lembrar que, quando inicia o processo obsessivo, aonde ali naquele campo da ideia, na região cortical do cérebro, o espírito começa, através do perispírito, entre o hospedeiro e o parasita. O parasita começa a realizar as suas irradiações e atormentar o campo da ideia daquele que agora hospeda aqueles ideais, mas também não só as formas, pensamentos, mas os fluidos.
E os fluidos carregados a largo período de tempo, ou a médio curso de tempo, vai impregnando de tal forma as porosidades perispirituais daquele que o hospeda, que vai formando o desejo daquele que agora, que estava em processo como obsessor, dominando de maneira gradativa as imposições mentais suas para com aquele que lhe hospeda. E veja, uma enfermidade deste patamar nos leva a pensar de duas frentes. Primeiro, as nossas próprias patologias em que todos nós vivenciamos. Até onde essas patologias não estão sendo fragilidades, não só fisiológicas, porque sabemos que o corpo só sofre aquilo que o espírito precisa para o seu progresso, para o seu aperfeiçoamento. O corpo é o meio, é o vaso purificador. Todos nós sabemos disso. Mas até onde essas condições não estão sendo afetadas por mentes parasitas que estão nos estimulando de alguma forma no campo das ideias ou dos pensamentos para também atormentarmos o nosso processo de mitose celular. Isso nos traz também Manuel Filomeno de Miranda no livro Entre Dois Mundos, nas mãos abençoadas de Divaldo, que quando naquele capítulo 15 sobre parasitoses, vai trazer que o processo obsessivo a médio prazo vai formando uma alteração quando a célula se subdivide e renova uma nova célula com toda a sua duplicidade de DNA e todas as suas condições. Nessa renovação há uma interferência, porque imaginemos, quando a célula faz a mitose e uma nova célula se forma, nós temos que ter a certeza que essa célula carrega o DNA. Mas antes de carregar o DNA, carrega a memória perispiritual do espírito que lhe faz essa mitose. Neste momento obsessivo, a médio ou longo prazo, o perispírito está sofrendo uma interferência parasitária de um obsessor que lhe consome as energias e lhe impregna de outras, de tal forma a interferir as funções da mitose celular. Ou seja, o corpo físico, nesse processo natural regenerativo, começa a sofrer as interferências e o corpo padece. Padece não só as questões da imunidade, mas inúmeras outras patologias, como vemos aqui, o próprio mal de Hansen, ou a própria hanseníase, a lepra. E aqui uma enfermidade simulacro, ou seja, uma aparente. O benfeitor coloca de uma maneira clara que, rapidamente, como algo milagroso, Henriette Marie se recuperaria. Mas por quê? Porque aquele que lhe projetava as condições fluídicas de manutenção daquelas condições estava sendo retirado para iniciar um processo reencarnatório, através da própria aceitação agora de Henriette Marie. Este seria o nosso primeiro ponto de avaliação. O segundo, dentro da mesma patologia, é aquele indivíduo que hoje está ligado na área da ciência médica, na área da saúde. A enfermidade jamais pode, a partir do momento que esta viseira seja retirada da visão daqueles que estamos, de alguma maneira, lidando num campo da área da saúde, envolvendo a questão da integralidade do ser, a patologia jamais será enfrentada da mesma maneira. Ou seja, o doente já não mais trará a carteirinha só da doença, mas o campo do processo obsessivo, a interferência direta, o campo fluídico são condições necessárias para uma avaliação detalhada daquele que se coloca à disposição de auxiliar a saúde daquele que lhe procura. Então, quando pensamos hoje, o ambiente familiar, o ambiente social, tudo isso faz com que ocorra as interferências nas renovações celulares. Sabemos que o ambiente familiar pode fazer com que as alterações genéticas, pressões e tantas outras alterações possam modificar as condições fisiológicas, o ambiente aonde estamos convivendo. Agora,
o ambiente espiritual, na psicosfera em que eu também estou inserido, é ponto fundamental de análise para também poder avaliar quais são as condições destes campos vibratórios para oferecer a saúde desse campo de ideias, de pensamento, refletindo no corpo fisiológico. Com isso, vamos entendendo que as patologias vão tendo um outro critério de avaliação sobre um ponto de vista um pouco mais elevado, além da matéria. E sabendo que essas interferências ocorrem, e ocorrem de forma tão grave, aonde o mundo em que nós estamos vivendo hoje, a psicosfera densa, nas múltiplas problemáticas que estamos vivendo, transformando a nossa psicosfera suscetível para que esses espíritos consigam entrar nestas fendas e fragilidades e atuar de uma forma cada vez mais direta. Quando o diálogo prossegue, Glaucus vai aprofundando os aconselhamentos e Dr. Theophrastus então coloca quando ele retorna da França, sai da França nos meados do início do século e vem ao Brasil. E chegando ao Brasil com a principal função de causar uma interferência direta ao campo da mediunidade. E a mediunidade diretamente ligado aos centros espíritas. E aí também um outro dado muito importante às nossas reflexões, que quando o Dr. Theophrastus nos coloca aqui, logo após o desprendimento do corpo pelo sono, ou aquele desdobramento, que o espírito se desdobra, ali o espírito estava sendo levado para as comunidades para receber ali sementes da ganância, do sexo, do poder, do narcisismo e tantas outras sementinhas que apenas vendo a cena, levando para visualizar, ele nos coloca no capítulo, vendo a cena, o suficiente para que a semente fosse plantada. E essa semente plantada em um terreno fertilizado com um processo ainda da ignorância e da imaturidade, irá produzir sim, mas irá produzir o joio, não irá produzir bons frutos. E dali começam as interferências. Ele fala que a colheita estava sendo muito agradável e de grande volume. Porque para nós, quando estamos refletindo do ponto de vista como encarnados, quantos de nós estamos também no momento do sono sendo desprendidos e sendo convidados a visualizar tais cenas? E sendo convidado, talvez, a vislumbrar acontecimentos e começando o dia com alguns tormentos da ansiedade, alguns tormentos de projeções mentais, algumas ideias e pensamentos que antes de deitar não eram meus. Que agora desperto e vem algumas ideias e algumas formas, pensamentos, sofrendo a interferência direta de mentes atormentadas, com planos maléficos, perturbadores e obsessivos. Porém, quando damos um passo atrás de reflexão e levamos a nossa razão para avaliar, nós vamos percebendo que, se bastando visualizar uma cena no momento de desdobramento, quantos de nós não estamos visualizando múltiplas cenas, seja do estímulo do poder, o estímulo da ganância, o estímulo do egoísmo, do dinheiro, do sexo, através das nossas redes sociais, através da internet, através de tantas facilidades que hoje o mundo nos promove. Se visualizando é uma semente plantada no nosso campo mental, essa semente favorecerá logo após o meu desprendimento para que eu possa ser estimulado exatamente naquela área aonde eu passei o dia naquelas reflexões íntimas, porém atormentadas. E esse tormento que já iniciou no período enquanto eu estou desperto, frutificará de uma maneira malévola quando eu estiver no meu desdobramento. Com isso, eu facilito a ação dos espíritos obsessores para interferir diretamente na minha condição, não só fluídica, mas mental. E quando ocorre um processo de vínculo, logo, aquele parasita, aquele espírito que está agora absorvendo as minhas energias, tentando estimular novas ideias
e produtos para fazer com que aquele fruto de idealista no processo de ruptura perante ao sentimento de religiosidade, perante ao compromisso assumido com Jesus, com a doutrina espírita, rompa os laços e comece a fazer uma ruptura de novas ideias que até então não lhe pertenciam. Aquele que não está desperto facilmente pode cair nas malhas, porque não estamos somente convidados a receber essas sementes no período enquanto estamos dormindo, mas constantemente, no momento em que estamos despertos, somos convidados a usar o nosso livre-arbítrio para controlar os nossos pensamentos. Controlar os agentes não quer dizer que nós não estaremos recebendo estes dados. Estamos vivendo no mundo e, naturalmente, vamos receber inúmeras informações. Porém, se essa batata quente chega na minha mão, eu seguro ela para me queimar se eu quiser. Eu posso deixar com que eu sinta que está quente e largue rapidamente. Agora, cada um de nós deveremos atuar o nosso livre-arbítrio através da conquista do conhecimento, pois a obra vem nos esclarecer de uma maneira profunda o conhecimento da atuação dos obsessores. Glaucus, Manuel Filomeno de Miranda, Pititinga, Divaldo Franco nos apresenta uma obra deixando chegar às nossas mãos, à nossa mente, tais conteúdos. E agora, com raciocínio lógico, se nós não avaliarmos estes fatos e começarmos a refletir sobre a nossa conduta, estaremos caindo em imaturidade e ignorância, porque tudo o que estamos vendo aqui acontecendo com Teofrastos, ou com Henriette Marie, logo mais à frente pode ser um caso nosso contado se não estivermos alertas de como conduziremos os nossos pensamentos. Para isso, penso que, avaliando as questões direto da patologia, seja ela qual for, das enfermidades múltiplas no mundo de provas e expiações em que estamos inseridos, hoje atingimos um novo ponto de vista. E também das múltiplas interferências mentais, não só obsessivas, mas a obsessão coletiva, como nós pegamos um microchip instalado nas questões temporais para que, conforme qualquer vínculo de pensamento similar, o chip entre em ação imediata. Porque cada vez que eu baixo a minha sintonia, o chip já me ameaça para fazer com que eu mantenha aquela sintonia por longo tempo. Pensemos que grande parte também desse chip, mentes atormentadas, estão instalados diretamente nas nossas redes, não só nas nossas questões cerebrais, redes que falo dentro de um processo hoje virtual, porque a facilidade para acionar um botão e fazer com que este look-alike, eu gostei de um e vai trazendo cada vez mais similaridades do meu gosto, atormente a mente despreparada. Pois estejamos recebendo o conselho de Jesus. Atentai, vigiai e orai. Quando ele fala que estamos avaliando sobre as condições da carne, que Jesus não julga pela carne porque não julga ninguém. Então, nada de enfrentarmos as questões aparentes, mas que pudéssemos elevar o nosso ponto de vista e compreendermos a realidade espiritual que nós estamos vivendo hoje. Esses seriam os comentários do capítulo. Muito obrigado. Obrigada, Laus. Temos muito aqui o que pensar, né? E refletir, e cada um de nós procurar em si vigiar e orar para não cair nessas malhas dos obsessores. Lincoln, agora a palavra está com você. Muito bem, saudações novamente a todos os amigos que nos acompanham nesses estudos grandiosos das obras de Manuel Filomeno de Miranda. Ouvindo as explanações lúcidas do Laudes a respeito desse capítulo, mais uma vez nos vem aquele estímulo de elevar e ser gratos a esses espíritos superiores que nos trazem essas informações nos relatos que nos apresentam em suas obras. E em cada parágrafo que nós lemos, nós verificamos a grandeza das elaborações mentais que podemos e devemos transmitir ao nosso psiquismo. Então, vemos que cada autor de um livro, ele é um confidente nosso. E quando lemos atentamente e refletimos sobre o conteúdo da obra, vamos, de alguma maneira, também estruturando as nossas ideias
de acordo com aquilo que nós vamos admitindo como raciocínio lógico, correto e cabível no nosso comportamento mais equilibrado. Nós verificamos, por exemplo, que se dentro desse trabalho que eles estavam realizando, a equipe recebeu uma advertência para manter as ligações psíquicas com a espiritualidade superior, nós trazendo esta realidade para a nossa experiência pessoal, nós poderíamos nos perguntar: será que nós estamos fazendo essas ligações com a espiritualidade que nos assiste, por exemplo, na figura do nosso guia espiritual, o nosso anjo protetor, esse nosso anjo de guarda? De que forma temos interagido com esse espírito que nos acompanha, ou muitas vezes com familiares, inclusive já desencarnados, que poderiam estar nos ajudando e nos socorrendo em vários momentos? Então, manter essa ligação psíquica com essa espiritualidade superior cria para todos nós dois elementos altamente positivos. O primeiro deles é criarmos uma espécie de escudo protetor contra interferências nocivas ao nosso processo de elaboração mental. E o segundo benefício é que nós vamos gradativamente melhorando a nossa capacidade de raciocínio, de elaborar ideias mais equilibradas e, consequentemente, nós passamos a ser também elementos considerados como pontes no socorro às outras criaturas, porque estamos dentro de um nível de elaboração mental e de apresentação de um psiquismo mais sadio, que possibilita a inspiração dos nossos benfeitores para, de alguma forma, atendermos aqueles irmãos que caminham conosco. Da mesma forma como nós já fomos beneficiados em muitos momentos com esse tipo de situação, onde amigos nos aconselham, onde pessoas chegam até nós muitas vezes quando estamos em situações adversas e trazem uma palavra de otimismo, uma palavra de sustentação, e aquilo nos revigora de alguma forma. Então, somos aqueles que estamos nesses dois caminhos, ora como beneficiários dessa espiritualidade superior, ora como instrumentos desta mesma espiritualidade para trabalharmos em favor do bem no campo de ação e no palco onde Deus nos colocou para as nossas experiências dentro desta encarnação. Então, verificamos, conforme informado por Manuel Filomeno de Miranda, que a expectativa dos mentores com relação àquela equipe era que eles pudessem oferecer pelo menos uma cota de oração, do pensamento otimista, do espírito de abnegação, dedicando, de alguma maneira, aquele trabalho espiritual com alta dose de entusiasmo e fé. E aí nos perguntamos como estamos nós nas nossas atividades, seja na casa espírita, seja no ambiente da família, no local de trabalho. Nós estamos oferecendo esta doação de espiritualidade ao ambiente onde nós estamos? Por isso que cada ideia aqui apresentada, dentro da situação dos fatos narrados, podem projetar para todos nós estímulos também para que apliquemos todos esses conceitos na nossa experiência pessoal, na nossa vivência no mundo, na nossa mente, dos nossos sentimentos, no mundo da nossa relação em qualquer ambiente onde nós estivermos. E há um aspecto interessante aqui, que Manuel Filomeno comenta, é que eles foram estimulados a fazer uma mentalização de piedade fraternal, que seria uma manifestação essencial para a caridade legítima. E aqui nós vemos, quando vamos interpretar esse aspecto da caridade, vamos no Livro dos Espíritos, na questão 886, quando Allan Kardec pergunta às entidades nobres qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus. E a resposta apresentada por eles é de uma beleza incrível: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, benevolência, meus irmãos, é a boa vontade que foi anunciada pelo cântico dos anjos que receberam naquela noite o nascimento de Jesus, ainda vivendo hoje nós aqui aquelas emanações fluídicas positivas das festas natalinas que tivemos recentemente. Aliás,
Natal tem que ser uma festa diária em nossos corações, sem dúvida, porque Jesus deve renascer em nossas vidas diariamente. Então, quando os anjos cantaram aquela canção de elevada espiritualidade, dizendo que, neste cântico, enaltecendo glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Olhe que roteiro luminoso para todos nós, respaldado pela caridade verdadeira, que representa o autoaperfeiçoamento nosso nas bases de uma espiritualidade mais elevada, para que possamos, todos nós, onde estivermos, trabalharmos em favor do bem, iniciando pelo nosso processo mental, pela nossa elaboração de pensamentos mais elevados, transformando esses pensamentos em palavras mais gentis, mais educadas, mais fraternais e em atitudes efetivas de pacificação do ambiente onde nós fomos colocados. Então, iniciar esse processo através da mentalização da piedade fraternal significa compreender que vivemos em um planeta de provas e expiações, como já destacou Laudes, que temos imperfeições e nós, pessoalmente, já sabemos as dificuldades que temos para superar essas imperfeições. Esta mesma dificuldade nós haveremos de reconhecer nas pessoas que caminham conosco. Então, este olhar ou esta mentalização de piedade fraternal significará olhar o nosso próximo com compaixão, compreendendo as suas limitações, compreendendo as suas dificuldades, tanto quanto nós temos as nossas imperfeições e dificuldades também, fazendo aquela relação de colocar-nos um no lugar do outro para fazer por ele aquilo que gostaríamos que o outro fizesse para nós também, como nos ensina o Cristo no seu Evangelho, sintetizando praticamente a lei divina. Então, meus irmãos, orando, nós vamos sentir cada vez mais fortemente a presença dos irmãos maiores ao nosso lado. E nesta sintonia, nós buscaremos a nossa iluminação das consciências para que libertemos-nos, em definitivo, de tudo aquilo que nos tem aprisionado aos momentos de sofrimento que já enfrentamos. Nós já sabemos que a falta da iluminação das nossas consciências decorre da presença muito marcante do egoísmo em nossas vidas. E como nós lemos no Livro dos Espíritos, na questão 913, o egoísmo, daí deriva todo o mal. Então, tudo que nós tivermos de imperfeições que ainda ocupam um espaço de impulsionamento das nossas atitudes, de elaboração de pensamentos desequilibrados, da manifestação de sentimentos em desarmonia, significará que o nosso ego está preponderando em relação ao nosso self, em relação a nós como espíritos imortais que todos nós somos. E, naturalmente, temos aprendido na doutrina que, para promovermos esta nossa iluminação da própria consciência, haveremos de buscar o nosso autoconhecimento, conhecer a verdade libertadora e, a partir daí, aplicar tudo isso em nossas existências. Na sequência, chamou-nos a atenção que, neste capítulo, o benfeitor solicitou que o irmão Petitinga fizesse a leitura do Livro da Vida, o Novo Testamento. E foi destacado aqui uma passagem do Evangelho de Marcos, que trata justamente daquele momento em que é levado a Jesus uma criança que apresentava um processo obsessivo, já explicado pelo nosso querido Laudes aí como acontece esses elementos, né, que envolvem o domínio do nosso psiquismo através de procedimentos que já foram explicados. Mas aquele pai aflito que solicita a intervenção de Jesus para o sofrimento que o seu filho passa, ele diz que, se podes, faça alguma coisa pelo meu filho. E aí Jesus comenta, para aquele que pode, tudo é possível. E o pai, então, menciona uma frase que tem uma profundidade incrível. Ele diz assim: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Vejam
Parece incoerente, naturalmente, analisarmos uma frase desta colocada no Evangelho, mas o Espírito Emmanuel vem nos socorrer diante deste elemento, mencionando no livro Pão Nosso, quem quiser saber os detalhes mais mínimos assim deste texto, é interessante lê-lo e refletir sobre ele, no capítulo 123, que ele denominou como condição comum. E colocou justamente essa passagem em que este homem, o pai daquela criança, apresenta esta confissão: eu creio, Senhor, mas ajuda a minha incredulidade. Então, Emmanuel fala, o Espírito Emmanuel fala, que aquele indivíduo ali representa um pouco toda a situação do espírito comum da humanidade, porque nós, muitas vezes, nos círculos religiosos, comentamos bastante sobre a fé em Deus, as passagens evangélicas, mas diante de certas tempestades que nós enfrentamos, nós fraquejamos. Ele menciona também que nós estamos muito atentos àquelas manifestações ritualísticas da expressão exterior da fé, aos cerimoniais do culto exterior, mas resvalamos muito nas acusações recíprocas uns contra os outros e não aprofundamos, digamos, no templo do nosso coração a prática de uma fé mais profunda. E também quando nós, de alguma maneira, confiamos em determinadas pessoas que consideramos como missionários do Evangelho, em qualquer âmbito da prática religiosa, e de repente esse missionário tem determinadas falências morais, e nós debandamos então da nossa fé porque entregávamos àquela pessoa a nossa confiança plena. Então são elementos em que, de alguma forma, nós cremos, mas em determinados momentos nós fraquejamos, e aí, ora cremos e ora descremos também. Então, Emmanuel fala que felizes somos aqueles que confessamos a nossa crença a Jesus, mas que diante da nossa fragilidade, nós vamos rogar a Ele: Senhor, socorre-nos, ajuda-nos na nossa incredulidade, porque a nossa fé ainda é muito vacilante. Vale a pena estudarmos esse texto que nos apresenta o Espírito Emmanuel neste livro Pão Nosso, porque Jesus, ele é efetivamente, como bem destacou o Laudes, é o chefe. Ele é o nosso chefe, como destacou a Gi na sua leitura, que colocou muito fortemente essa questão. Não há outro chefe dentro do contexto da humanidade, dos líderes humanos, que tenha para todos nós o nível de confiança que haveremos de entregar a Jesus. Porque é nele que nós vamos depositar o nosso caminho, porque ele é o nosso exemplo, ele é o nosso guia, ele é o nosso modelo. E tudo o que acontece no mundo está sujeito à interferência da justiça divina. Quando vemos, então, as nossas lutas uns contra os outros, as críticas recíprocas que fazemos, os desentendimentos, muitas vezes nós queremos condenar as pessoas por aquilo que elas fazem em desacordo com a nossa vontade. Mas temos nessa leitura que o nosso julgamento, conforme diz Jesus nas palavras do benfeitor, que aqui nos explica, que Jesus comentava que nós julgamos segundo a carne, ou seja, segundo as aparências. E Jesus a ninguém julga, porque ele conhece o nosso ontem e conhece as nossas perspectivas para o amanhã. Então, vejamos como é limitada o nosso espaço de observação. Vejamos que a orientação do Evangelho, como disse o Laudes, é olhai, vigiai e orai. 3 verbos fortíssimos que nos chamam a atenção para uma postura mais digna diante dos elementos que nós enfrentamos. O julgar significa, de alguma forma, analisar uma pessoa, fazer uma verificação daquilo que nós identificamos como imperfeições. Muitas vezes nós criamos um tipo de penalização e já aplicamos esta pena. Somos muito severos no julgamento das outras pessoas e muitas vezes somos pouco severos no julgamento das nossas próprias imperfeições. Então, meus irmãos, como nos informa o texto sob estudo, vamos entregar-nos ao Senhor, que Ele cuidará de todos nós, porque através dos ensinamentos de Jesus, que temos em todo o corpo doutrinário dos evangelhos,
no cristianismo que já está no mundo há tanto tempo, é que nós vamos consolidar a nossa fé, a nossa crença e a nossa segurança para a nossa caminhada evolutiva. Vemos também aqui uma observação interessante do irmão Glaucus, onde ele fala que o cristianismo não desapareceu nunca, apesar de tudo que nós fizemos em relação ao pensamento de Jesus, envenenando de alguma forma, desfigurando esses conhecimentos, aplicando-os ao nosso ego pessoal, através de poderes inadequados, medidas inadequadas, inclusive em prejuízo de muitos corações, desvirtuando a mensagem do cristianismo, mas ele não desaparece nunca. E gostaríamos de deixar também aqui, para aqueles que quiserem aprofundar um pouco, uma mensagem que o Espírito Bezerra de Menezes trouxe-nos em novembro de 2009, onde ele fala sobre a era nova de divulgação do Reino de Deus. Essa mensagem pode ser encontrada no site da Federação Espírita Brasileira, febnet.org.br. Basta colocar ali mensagens Bezerra e vamos encontrar uma coleção de mensagens que foram postadas ali desde o ano 2000 até o ano de 2021, em que o mentor espiritual Bezerra de Menezes apresentava nas reuniões do Conselho Federativo Nacional na Federação Espírita Brasileira, no final de cada ano. Este conselho é formado por todos os presidentes das federações espíritas dos estados e assessores que ali comparecem, representantes de áreas, para analisarem o movimento espírita em nosso país e apresentarem propostas de potencialização da divulgação doutrinária, dos estudos que devemos conduzir, das campanhas que o Espiritismo coloca nos diversos níveis das relações da sociedade. Então, nesta mensagem, em que o Espírito benfeitor Bezerra, ele começa dizendo que soam na espiritualidade superior os clarins que anunciam a grande transição. Isso em novembro de 2009. A misericórdia do amor enseja-nos a madrugada de luz, caracterizada por um festival de bênçãos. Então, irmãos, vejamos que, mesmo que estejamos vivendo aí momentos complexos durante este processo, nós devemos, segundo a indicação dele, recordar as boas novas de alegria que chegam à Terra pela segunda vez através da doutrina espírita para o país das almas humanas. Não temais o mal, diz ele. Os espíritos encarregados de dirigir a nacionalidade brasileira acompanham o momento político e social da pátria do Evangelho, e Jesus está no leme da barca terrestre. Não duvideis, mesmo quando tudo parece conspirar contra a ordem e a legalidade e o dever. As vozes dos céus proclamam a ordem superior e manda que desçam às sombras da terra os emissários da verdade para a grande restauração. Portanto, diz ele, exultai por viverdes os gloriosos dias da humanidade. Pedistes para renascer nesta hora de desafios. Prossegui, jubilosos, vigilantes e devotados. Então, irmãos, são esses espíritos nobres que vêm estimular a todos nós a prosseguirmos com as nossas tarefas, guardando coragem diante dos desafios que nós enfrentamos, seja no campo de batalha do próprio coração, promovendo a nossa renovação íntima em padrões compatíveis com o que estamos aprendendo, de tal forma que haveremos de colocar nas sombras que ainda carregamos, nas imperfeições que temos, as luzes do Evangelho, fortalecendo-nos cada vez mais na nossa aproximação com Jesus. E nós sabemos, como diz o texto sob estudo, que Jesus, embora a nossa ingratidão, continua nos amando, apesar de propositadamente ignorados por milhões de seres, prossegue amando. Então vamos seguir a Jesus, vamos continuar com Ele, porque com Jesus temos a segurança da vitória. Primeiro sobre nós mesmos, que é a mais importante,
segundo do esforço e o fortalecimento dos exemplos que haveremos de transmitir para sensibilizar outros corações, como nós fomos sensibilizados também. Vale a pena estar ao lado do Cristo, sofrer com Ele, porque todos aqueles que carregam uma fé robusta sofreram ao longo da história, mas nunca provocaram o sofrimento. É diferente. Nós vemos que o sofrimento é comum nas nossas relações sociais, no âmbito da família, em todos os locais vemos a dor, que é mensageira divina também, renovadora das nossas concepções, das nossas ideias, para dignificar os nossos sentimentos dentro de um diapasão novo de sintonia com as leis divinas, estando com Jesus sempre. Vamos concluir o nosso comentário trazendo um verso de Cassimiro Cunha, que está no livro Coletânea do Além, em uma mensagem natalina que ele deixou na oportunidade. E o último verso diz o seguinte: que o mundo te guarde a lei, falando de Jesus, que o mundo te guarde a lei, pela fé que nos conduz das sombras da nossa vida ao reino de tua luz. Sigamos com muita paz, com muita confiança no Cristo, fazendo a nossa parte, que Deus fará aquilo que está fora do nosso alcance. Muita paz a todos. Muito obrigada, Lincoln. Muito obrigada mais uma vez ao Laudes. Com certeza a contribuição de vocês acrescentou muito para que a gente possa despertar para essas realidades, porque por mais que a gente venha ao longo dos anos estudando, é sempre bom relembrar, aprofundar, conhecer cada vez mais, para que a gente possa agir em benefício próprio e, por consequência, beneficiar aqueles que estão ao nosso redor. Lembrando como o Lincoln trouxe a mensagem do venerando Dr. Bezerra de Menezes, a nossa querida Sueli sempre gostava de salientar a importância das mensagens trazidas pelo benfeitor, nos convidando a estudá-las. Desculpem aí pelo barulho. Nos convidando a estudá-las, né, as mensagens. Então, não só no site da Federação, mas também nós encontramos nos livros psicografados por Divaldo, para que a gente possa dar ouvidos, né, para os alertas que esse querido benfeitor de todos nós nos traz até os dias de hoje. Então, meus queridos amigos, gratidão por esse primeiro encontro do ano, que seja um ano de persistência nos estudos, como o nosso querido amigo colocou aqui também a lembrança que a Sueli sempre dizia, né? Para que nós permanecêssemos em alerta contra o desânimo, a decepção, a desilusão, que nós prossigamos com afinco no estudo dessas obras, que com certeza nos acrescentará em muito para a nossa vida espiritual. Que a paz do nosso Senhor esteja conosco e até a próxima semana. Até mais.